E então eu aproveito esse dia de hoje, né, para pegar um gancho também nesse assunto que tá tão em alta, que tá todo mundo falando, cada um traz um pedacinho, né, do seu entendimento, da sua visão de mundo, e aí a gente vai tecendo um grande quebra-cabeça, que é sobre as energias masculinas e femininas, as energias que na verdade regem o nosso universo. E eu quero começar falando um trechinho desse livro aqui, que quem não conhece já anota aí para estudo, né? Que é o Kybalion. E sobre esse assunto, né, da energia masculina e feminina, ela está ancorada no princípio da polaridade, que diz assim: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. E o que isso quer dizer? Masculino e feminino fazem parte do princípio da polaridade. Segundo os hermetistas, eles acreditam que o universo ele é regido por algumas leis, né? 7 são as principais leis que são regidas pelo nosso universo. E a quarta lei que fala, né, do princípio da polaridade, onde diz que tudo tem o seu par de opostos, que tudo que existe no universo vem do feminino e do masculino, que é a união dessas duas forças, dessas duas energias. E isso não tem nada a ver com o estereótipo de gênero, tá? A energia masculina e feminina são energias, são frequências vibracionais. Então, a energia feminina, ela se caracteriza por ser uma energia mais passiva, né? A energia feminina é tudo aquilo que fala sobre o interno, a introspecção, da intuição, do oculto, da criatividade. A energia feminina é aquela que gesta, é aquela que nutre, ela é aquela que abriga, que guarda, que protege, que acolhe. Então, percebam que a energia feminina ela se caracteriza por tudo aquilo que está internamente, né? Por quê? Porque ela vem regendo o nosso campo das emoções. A energia feminina ela trabalha com o campo das emoções, enquanto a energia masculina trabalha com o quê? Com a nossa parte mais racional, com a nossa mente, com os nossos movimentos, com as nossas ações. Quando a gente está em contato com as nossas emoções, né? Quando a gente está em contato com o nosso campo do sentir, sentindo a vida, a gente está ativando essa energia feminina. A gente também consegue ativar a energia feminina através da dança. A dança é um movimento feminino que emerge, que faz aflorar, né? Que ativa essa frequência energética. A gente também ativa a nossa energia feminina, por exemplo, quando a gente faz uma escrita intuitiva e deixa a nossa imaginação se soltar, quando a gente está criando arte, quando a gente está cozinhando, né? Quando a gente está se alimentando ou alimentando outras pessoas porque a gente está nutrindo. A gente acessa a nossa energia feminina quando a gente vai, por exemplo, dormir. E essa última é um bom exemplo de como que a gente faz na prática, no dia a dia. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, quando a gente desperta, a gente está ativando a nossa energia masculina, está chamando a nossa frequência masculina. Por quê? Porque é um movimento que a gente faz de expansão. Saímos do mundo interno, que é quando a gente estava dormindo, e a gente expande, a gente levanta da cama com mais energia, com mais disposição. Há controvérsias e eu posso garantir isso, mas no geral, o ato de acordar, de ir para a vida todos os dias é uma forma como a gente ativa a nossa energia masculina. E no final do dia, quando a gente vai se recolher, quando a gente vai deitar na nossa cama, fechar os olhos, olhar para dentro, para o nosso mundo interno, a gente está ativando a nossa energia feminina. A meditação também é uma forma de ativar a energia feminina, porque nós estamos voltando para dentro de nós. Então, masculino e feminino não tem somente a ver com gênero, né? Não estamos falando de gênero. Claro que
por questões biológicas, nós mulheres carregamos a essência feminina de uma forma muito mais latente, né? Porque nós estamos arquetipadas na energia feminina. Mas não quer dizer que, por eu ser uma mulher, eu tenha a facilidade de acessar o meu campo das emoções, que é o meu lugar interno. Mulheres carregam essa vibração energética naturalmente, mas podem ter dificuldade de acessar com fluidez o campo das emoções, entendem? Então, a energia masculina, diferente da feminina, que é a interna, o masculino é a expressão do externo, né? Do extrovertido. É uma energia expressiva para fora, né? Diferente do feminino, que é para dentro, entendem? Então, o masculino, ele preenche o feminino, tá? O feminino, ele é o vazio, e o masculino preenche esse vazio. Quando esse masculino ele está em desequilíbrio, ele domina esse feminino. Que, na verdade, isso é muito retrato da nossa sociedade patriarcal, aonde o masculino é visto, aonde o masculino tem prioridade, aonde o masculino é validado, né? Aonde o masculino tem o poder. O poder, na verdade, é um desequilíbrio do masculino, porque o poder é aquele que quer dominar. Quanto mais poder a gente tem, mais poder a gente quer. Esse é o masculino. Então percebam que eu iniciei falando sobre a energia masculina e feminina dentro de nós, e agora eu estou falando sobre a energia masculina na sociedade, né? Por que isso? Porque nós somos o reflexo do macro, e a nossa sociedade ela está polarizada na energia masculina. Por isso nos tornamos seres tão competitivos, tão racionais, tão bélicos, tão destrutivos, que estão visando apenas o poder, né? Todo dia a nossa vida é produzir, é fazer. Isso é um movimento masculino, polarizado e desequilibrado. Então o feminino, ele refere ao equilíbrio das nossas emoções, de tudo aquilo que está dentro de nós e que a gente tem dificuldade de acessar. O masculino, ele se caracteriza pela força, pela objetividade, pela firmeza, né, nas ações. Então, o feminino é aquele que gesta os nossos sonhos, os nossos projetos, né, as nossas ideias. O masculino, ele coloca em ação, ele materializa. A gente precisa dessas duas forças em equilíbrio para que a gente consiga materializar a nossa vida, né? Quando a gente fala de cocriar, de cocriação, a gente precisa olhar para os nossos aspectos masculinos e femininos e perceber se eles estão em equilíbrio, né? A gente precisa entender se nós estamos gestando, né, os nossos sonhos, se estamos adubando o nosso solo para que a gente possa depositar as nossas sementes. A gente precisa olhar para ver o que nós estamos criando enquanto consciência, né? O que o nosso campo sentimental, o nosso campo das emoções, como que ele está nutrindo os nossos sonhos, né? E não adianta só ficar aqui, né? Só ter tudo estruturado internamente como que eu quero. Aí a gente precisa olhar para o nosso lado masculino. Qual é a forma que eu estou me movimentando no mundo para contribuir para que essa ideia, para que esse sonho, para que esse projeto saia do campo das ideias, né? Lá do meu campo emocional, onde eu gesto com muito carinho e estou trazendo para a vida. Qual é o movimento que eu estou fazendo para que isso aconteça? Isso é energia masculina e feminina. Então, quando essas energias elas estão polarizadas demais, tanto para o lado masculino quanto para o lado feminino, a gente desequilibra. A gente desequilibra o nosso feminino quando a gente se anula diante da vida, né? Quando a gente não sabe sentir,
quando a gente não entra em contato com o nosso campo das emoções, quando a gente não abre espaço para nossa intuição aflorar, quando a gente nega o nosso lado maternal e a gente quer ser bélico, né? A gente quer guerrear. Quando a gente nega a nossa essência, a gente vai se anulando diante da vida, a gente vai apagando a nossa luz, a gente vai se fechando para o mundo. A gente desequilibra o nosso masculino quando a gente vai para a vida com muita sede de poder, né? Quando a gente vai, quando a gente se autodestrói, né? Através da cobrança, do trabalho excessivo, da mente bagunçada e barulhenta, dos esforços excessivos que a gente emprega nas coisas que a gente está fazendo. Então percebam a importância da gente equilibrar o nosso masculino e feminino, né? E como eu tinha falado antes, nós somos o reflexo do macro, né? A Terra, quando ela desequilibra, ela queima, ela inunda, ela desmorona, ela seca e ela também sangra, assim como nós. Então que a gente possa, a partir de agora, observar essas energias em nós e trabalhar para a construção de um masculino e um feminino mais equilibrado. Gratidão pela